Paz do Senhor, estamos aqui para exaltar e engrandecer o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Estamos agora iniciando o livro de Êxodo, onde a história de Moisés é linda. E você vai acompanhar comigo e vamos aprender junto da parte do Senhor. O livro de Êxodo mostra a grandeza, o poder, a fidelidade, o amor de Deus para com seu povo e com Moisés. Deus é fiel na sua vida. Deus tem bênçãos, tem livramento para você. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O título é Deus é livramento nas nossas vidas. Deus tem dado livramento que você nem imagina. Vamos ver na Bíblia? As parteiras pouparam a vida aos recém-nascidos. Existem coisas que aos nossos olhos é impossível, mas Deus sabe como chegar. E quando Ele chega, até o inferno abala, para dar vitória e dar livramento para a glória do Senhor. Êxodo 1, do 15 ao 22. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o da outra Pauã. Veja o que o rei Faraó mandou que as parteiras fizessem com as hebreias. Às vezes tem pessoas que dão conselho a pessoas nas nossas vidas, conselho para o mal, conselho a esposo, a filho, dá conselho para te destruir. Mas Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele vê todas as coisas. E Ele sabe como chegar. Disse, quando ajuntardes a dar à luz as hebreias e as verdes sobre os assentos, se for filho, matam, mas se for filha, então viva. Veja que naquela época o que tinha valor era filho homem. Então o rei disse, olha, se for filho homem, vocês matam. Agora, se for filha mulher, viva. Aqui foi uma ordem, mas muitas vezes não é só ordem, é conselho. Porque o inimigo, ele sabe as pessoas que têm facilidade a ser influenciada por, entre aspas, amigos. Porque um amigo que presta, ele não dá conselho para destruir ninguém. Muito menos a sua família de casa, ou esposa ou filho. Mas o inimigo, ele usa. E quem não vigiar, cai nas garras dele. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes conservar os meninos com vida. A gente vê que essas parteiras elas não se deixavam ser influenciadas pelas ordens dos reis. E muito menos, com certeza, pessoas que davam conselhos errados, elas também não iam ouvir. Porque se elas arriscaram sua vida não recebendo o conselho do rei, era porque eram pessoas de personalidade, pessoas firmes, pessoas fortes, que sabem o que quer da vida. Então, Deus conhece todas as coisas. Deus sabe como trabalhar na tua vida. Descansa. Então, o rei do Egito clamou às parteiras e disse, por que fizeste isto, deixando os meninos com vida? Sempre tem um fofoqueiro para querer destruir o povo de Deus. E chegou aos ouvidos do rei que aquelas parteiras não estavam obedecendo a eles. Veja o que elas falaram. E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que as parteiras venham a elas. Essas parteiras, elas tinham sabedoria, elas souberam como falar, porque com certeza ela via Deus na vida das hebreias, e elas sabiam que se tocasse naquele povo ia pagar caro. Então ela soube como conversar com o rei. Saiba como conversar ou feche a boca. Porque Deus é quem Deus é quem faz justiça. Deus é quem conhece quem é quem de cada um de nós nessa terra. Portanto, Deus fez bem às parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Veja que aqui não diz qual foi o bem que o Senhor fez, mas deixa claro que Deus fez bem às parteiras. Em outras palavras, Deus abençoou, porque viu que elas não receberam o conselho do rei, ordem do rei para matar os filhos das hebreias. Então eu digo a você, cuidado com o conselho, cuidado com orientações do maligno,
Porque se você obedecer um conselho de um amigo ou de uma amiga que não presta, depois você vai se ver com Deus. Porque Deus é amor, mas é justiça. E às vezes as pessoas do mal sabem se a gente é influenciado ou não. Às vezes as pessoas do mal sabem se vai causar impacto naquele conselho com alguém ou não. Então seja uma parteira. Tenha dignidade. Saiba dizer não. Tenha a estratégia do céu. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Aqui deixa claro que Deus deu casa às parteiras. Por quê? Porque elas obedeceram a Deus. Lembre-se do título, Deus é livramento nas nossas vidas. Deus foi livramento na vida daquelas crianças, mas porque as parteiras obedeceram. Porque com certeza as parteiras viam a graça de Deus na vida daquelas mulheres. Obedeça ao Senhor. Não entre em confusões. Não entre em conselho do adversário, porque quem faz suas covas nela cai. Vamos ouvir conselho do alto. Vamos ouvir conselho de Deus, principalmente de pessoas que andam com Deus. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançai-os no rio, mas a todas as filhas guardai-os com vida. Veja que as parteiras, como não obedeceram a ele, mas também deram palavras sábias, então ele juntou o seu povo, digamos, os soldados da época, para quando ele visse o menino, matasse e só deixasse as meninas com vida. Mas a Bíblia diz que o Senhor é o socorro bem presente na angústia. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão diante dos bons e dos maus. E o Senhor abençoou aquelas parteiras, porque elas não obedeceram à lei do rei. Não obedeça a conselhos malignos. Não obedeça aos filhos de Satanás. Obedeça ao Senhor. Escute a palavra do Senhor. Porque essas parteiras foram abençoadas por Deus. A Bíblia diz que ele deu casa a elas, mas porque elas não se enfeitiçaram, não entraram na conversa do rei. Pelo contrário, eram mulheres firmes, de personalidade, de competência e de sabedoria e de inteligência. Vamos andar assim com inteligência, com competência e com sabedoria. E o poder de Deus é glorificado nas nossas vidas. Aqui em Lamentações 3, 22 e 23 diz: a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A misericórdia de Deus nos livra do mal. A misericórdia de Deus nos livra das garras do inimigo. A misericórdia de Deus nos protege. A misericórdia de Deus nos dá livramento. A misericórdia de Deus nos dá vitória, porque a misericórdia dele é infinita. O amor dele é tão grande que ele mandou seu único filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esteja na misericórdia do Senhor da obediência. Esteja na misericórdia do Senhor de fazer a vontade dele na terra. Esteja na misericórdia do Senhor cumprindo o que ele manda, porque você e eu só tem a ganhar. Aí o 23 diz: novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Cada manhã Deus renova as bênçãos dele nas nossas vidas. Cada manhã ele trabalha dando livramento, protegendo, abençoando. Cada manhã ele passeia na minha e na tua vida, onde você for e onde eu for. Quando obedecemos. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Lembre-se que essas parteiras obedeceram. E outra, elas arriscaram a vida. Porque se Deus não desse livramento a elas, o rei mandaria matar. Mas elas tiveram uma sabedoria divina, porque elas obedeceram ao Senhor. Quando a gente obedece, nós temos bênçãos espirituais, bênçãos materiais, livramentos da parte do Senhor. Lembre-se que é melhor obedecer do que sacrificar. Lembre-se, quando você obedece, quando você escuta a voz do Mestre, ele te dá livramentos gloriosos para a glória do nome do Senhor. Ele diz: eu velo pela minha palavra, porque a palavra do Senhor é palavra de reis. Ele diz: operando eu, quem impedirá? Ele opera. Você pode não ver saída, mas se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ele tem uma saída para você. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz: tudo é possível aquele que crê. Creia. Se a fé está fraca, diz: Senhor, minha situação está tão difícil, aumente minha fé. E ele aumenta a sua fé. Porque a misericórdia dele é infinita. É uma misericórdia grandiosa.
A cada manhã a misericórdia dele, a fidelidade dele é renovada na minha e na tua vida. Então seja uma parteira, você homem ou mulher, o jovem ou ancião, vamos ser uma parteira de obediência. Vamos ser uma parteira para ter sabedoria do alto, para na hora que o inimigo vir a gente dar uma palavra mandada por Deus. Porque quem é filho de Deus, quem serve a Deus, tem que inspirar o cheiro, o aroma do Deus Altíssimo. E quando a gente tem esse perfume, é quando a gente obedece. Onde a gente tem o perfume de Deus é quando a gente anda na palavra. Eu não vou dizer que é fácil, ninguém anda 100%, mas orando, louvando, clamando, a gente chega perto do Senhor. E Ele está perto de nós, abençoando, protegendo e dando livramento, porque o Senhor é tremendo. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não manda? Então, quando o Senhor não manda, não faça o que o Senhor não mandou, porque grande é a prova, grande é a consequência. Mas o que me encanta é que essa parteira obedecer a Deus e não ao rei. E a Bíblia diz que Deus deu casas a ela. E com certeza livramento. Então a palavra para mim e para você é: Deus é livramento nas nossas vidas. Mas para isso é necessário a gente estar na palavra. É necessário a gente estar na direção de Deus. Grande é o livramento, grande é a proteção, grande é as bênçãos do Senhor na minha e na tua vida. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.